Pausa pro croissant. As listas mais bizarras para você ouvir enquanto come o seu croissant e toma alguma coisa. Fala galera, estamos começando mais uma edição do Pausa pro Croissant, que é o seu podcast de variedades, de listas, de entrevistas aqui da Mix. A gente fala um pouquinho sobre tudo, como você sabe. Eu sou Karina Andrade e hoje a edição do programa, ela é uma edição mais do que especial, porque eu tenho aqui do meu lado duas pessoas que eu admiro muito, eu consumo o conteúdo dessas pessoas e hoje é uma vibe meio louca, meio multiverso, porque a gente tá num podcast, mas as convidadas são apresentadoras de um podcast muito famoso, por sinal. É uma coisa meio louca, né? Um podcast dentro do outro podcast. Eu estou falando das apresentadoras do Vênus Podcast, que eu sou muito contente em introduzir aqui. Senhoras e senhores. Tudo bom? E aí, gente, tudo bem? Por favor, Cris e Asa. Eu já me sinto muito parça, muito íntima. Eu tô te chamando Cris de com Cá. 2 S's e Asa. A gente já vai se tratando assim, né? E a Cebolinha, né, que você já mostrou. Cebolinha! Não, vamos deixar Vamos pro meio. guardar essa carta na vamos mão. guardar essa Vamos carta. guardar essa carta na mão. Vocês pegaram duas pessoas de videocast e falaram, vamos botar vídeo também, né? Vamos botar... Não, sabe por quê? Claro. Elas estão Porque acostumadas vocês com são formato. as pessoas do vídeo. Vocês falam bem, vocês desenvolvem bem. A gente fica hipnotizado com vocês falando, porque vocês são excelentes comunicólogas. Eu, Caraca. como uma pessoa comunicadora, como jornalista, eu fico babando. Eu sou comunicadora. Mas aí eu vejo vocês falando, eu fico hipnotizada. Caraca. Esqueço de respirar. Eu fico assim, Que honra. As mina falam bem pra caralho. Que isso? Dá pra imprimir esse corte Exato. pra gente fazer um quadro? Dá pra imprimir? Caraca, Dá pra imprimir? pra mim, Printa o obrigada. áudio. Já valeu. Printa o Obrigada. áudio. Obrigada, Tchau, tchau. foi um prazer. Tchau, é Printa o áudio. Obrigada, gente. Gente, antes da gente falar sobre a nossa lista, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre entrevistas marcantes, né? Que assim como eu aqui na Rádio Mix, né, vivi várias, diversas, elas diariamente fazem isso no podcast, no Vênus Podcast. E a gente quer falar um pouquinho sobre essa lista, mas antes, eu queria que vocês contassem rapidamente sobre o início do Vênus Podcast. Vocês já se conheciam? Uma ligou pra outra e falou assim, vamos, e saiu. Como é que foi esse Teria sido início muito de jornada? engraçado se fosse assim. Às vezes eu penso em criar uma fic, tipo, a gente é amiga de infância, né? Eu dei aula pra Yas. Exato, eu era a menina que corria no corredor. Da piada da Cris sobre o corredor, quem pegou, pegou. São Exatamente. referências. Socorro! Mas, de verdade, o início foi... A gente se conheceu pro projeto, né? E a gente se deu bem instantaneamente, apesar do nosso bordão ser... É nítido que elas não se dão bem. É verdade. E o Vênus começou em janeiro de 2021, a gente acabou de completar 2 anos. Então, eu diria que deu muito certo. Deu muito certo. Né? Deu muito certo. Deu mais do que certo. Foi. E aí, poxa, 2 anos já de podcast? 2 anos. Quantas entrevistas vocês já fizeram? Vocês fazem uma Olha, ideia? a gente tem... 400? A gente tem mais de 400 episódios. Mais. É que a gente tem episódios, a gente tem Extra Vênus, que a gente faz só entre a gente e a nossa equipe. A gente tem eventos, assim, diferentes. Vênus ao vivo. Mas Tá com plateia, eu digo. Mas acho que se a gente for contar número de pessoas, tem mais de 500 pessoas que já Mais passaram de pelo Vênus. 500 Porque tem pessoas banda que vai, tem dupla que vai. Então, contando que a gente tem mais de 400 episódios e muitas vezes são mais gente, a gente tem mais de 500 pessoas que a gente já conversou. Eu sei Eu que não vou só no nem ano perguntar passado... quantas horas. A gente tem esse dado. Eu tenho do esse ano dado. passado. A Sim. gente traz os dados. Mentira! A gente tem, só do ano passado, 21 mil minutos de conteúdo. Isso dá quanto, meu parça? 15 dias direto falando. Se a pessoa resolver fazer uma virada cultural com o Vênus Podcast, ela vai passar meio mês. Mais, né? Só em um ano. Gente, é muita Ou coisa. seja, a gente tem mais de um mês. Se a pessoa começar agora... A gente deve ter uns 48 mil minutos, mais ou menos. Dá pra pessoa pular um mês pra frente, só ouvindo Vênus. Cara, é muita coisa, é muita coisa. Mas assim, quando vocês pensaram no podcast, vocês não pensaram também numa linha editorial. Do tipo, vamos fazer entretenimento, vamos fazer conhecimentos gerais, vamos fazer política, vamos fazer... Não, vocês foram seguindo o feeling de vocês. Como é que os convidados chegam até vocês? Cara, o Vênus nasceu através de uma ida ao Flow. Então, o Flow também trabalha com isso, com entretenimento e variedades de convidados, entendeu? E o Vênus seguiu essa linha, porque quando o Vênus surgiu em 2021, ele não pegou a época do videocast que escolhia um nicho. Entendeu? Ele pegou a época do videocast que levava convidadas no geral. E a gente veio com Variados. uma missão, com convidados variados. E a gente gosta muito disso porque é um espaço plural. A gente até tava falando agora no Mix Tudo que é um espaço democrático e chega em todos os tipos de público, sabe? Muito bom. Muito E é muito importante, assim, a gente ter essa possibilidade de falar de todos os assuntos, né? Isso que eu estava falando, que a gente chegou com uma missão importante, é que quando o Vênus começou, foi o primeiro videocast feminino do Brasil.
Não haviam outros. Tinham podcasts, outros. Mas Sim. videocast não tinha. Nesse Foi o formato primeiro. que ficou conhecido e famoso, né? Não tinha nenhum de meninas. E quando a gente chegou, a gente se deparou com uma informação que era 5% do público era feminino. 5% do público No de Brasil. podcast no Brasil. Que E loucura. em outros lugares também. 5% só. E a gente falou, cara, como é que a gente mostra pras mulheres que tem um conteúdo aqui pra elas também e mostra pros homens que eles não precisam deixar de assistir, que não é que a gente não vai só ficar falando de papo calcinha aqui, que é claro, eventualmente rola papo de maternidade, eventualmente Claro, rola um papo claro, de, natural. sei lá. Claro que sim, mas não é o nosso foco. Então o que eu sinto é assim, quando rola um papo desse, os próprios caras lidam de boa porque eles sabem Sim. que é, cara, ok, rolou esse papo. Mas a gente já levou, tipo assim, uma pilota de automobilismo. A gente já levou perito criminal. A gente já levou... Então, é muito legal a pessoa saber que vai encontrar tudo. Exato. E até mesmo quando rola esses episódios de um assunto um pouco mais de universo feminino, de maternidade, os caras comentam, sabe? Os caras estão lá assistindo e fazem verdade. pergunta, não é? É. A gente tem viajantes, como a gente chama a galera que nos segue, a gente tem viajantes assim, assíduos que estão lá em todo episódio, cara. E Viajante. Eu sou uma viajante. Eu sou essa uma viajante. porcentagem, hoje, com muita alegria, a gente chegou a meio a meio. Olha, Cara, que legal. Isso é uma das nossas maiores conquistas, assim, com Ou seja, Vênus. agora tá agradando o real todos os lados igualmente. Porque se Todo a gente mundo chegou em gosta meio a de um- meio crescendo, a gente não perdeu os caras que já estavam aqui. Exato, fora a faixa etária. Que a gente vai desde de adolescente até 60 a mais. Olha que demais isso. Uhum. Muito bom. A Pois gente tem de eu tudo. vou usar todo esse repertório, todo esse conhecimento de vocês a partir de agora. Eita! Ai, meu Deus. Vamos lá. É gincana. Vocês acham que podcast tem limite, assim? Limite No do quê? bate-papo? De tempo? De até onde pode chegar o bate-papo? Porque a gente, enquanto comunicador, e às vezes como jornalista, a gente tem que ser um pouco mais, às vezes, imparcial e tal. Agora, enquanto pessoas apresentadoras de um podcast, é uma coisa que soa um pouco mais íntimo. É aquele bate-papo olhando no olho e tal. Vocês acham que tem um limite isso ou não? Vale tudo. Vamos perguntar sobre tudo. Cara, acho que você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar. Se você tem um público grande te ouvindo, ou mesmo que você tenha um público pequeno, cuidado pra onde suas palavras vão chegar e atingir, entendeu? Porque pode ir muito pra um lado negativo e influenciar outras pessoas a mudarem a opinião delas ou fazerem até coisas que não são corretas. Então acho que você tem que pisar em ovos muitas vezes, mas não também tirando a sua liberdade de fala, né? Porque o videocast poder ter esse de poder ter espaço esse de- espaço. Falar. Não é pra você tá na conversa e ficar, sabe? Ah, será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? Não. Eu acho que você tem que Porque é um então, ponderar. isso é muito complicado. Eu acho que a grande diferença e que as pessoas demoraram um pouquinho pra entender, e algumas ainda estão entendendo, é que a gente acostumou muito com uma entrevista. Né? Sempre, estou falando TV, rádio, Exato, revista mesmo. exato. Pergunta, a pessoa responde. Pergunta, Isso. a pessoa responde. Então, eu acho que quando começou o podcast, até a gente sentiu isso mesmo no começo, que as pessoas me falavam assim, por exemplo, eu parava e ia contar uma história, e elas paravam e ia contar uma história. Ai, deixa o convidado falar. Mas é que não é uma um entrevista. bate-papo É um íntimo. bate-papo. E quando você está numa mesa de bar conversando, eu vou contar uma história, você vai lembrar de outra. E aí ela vai lembrar de Exato, outra. E você fala assim, exato. nossa, você me fez lembrar. Isso é natural. Exato. E a proposta do podcast é essa. Você vai contar, a gente vai rir, vai contar. Não, aí a gente vai contar uma piada interna pra você e você vai lembrar de uma outra coisa. É pra ser assim. É claro que o tempo né? maior é seu. Claro, isso com certeza. óbvio. Mas a gente pode colocar nossos caquinhos, sabe? A galera às vezes não entende isso, né? Hoje É podcast, né? Outro aos formato. pouquinhos, né? É outro formato. Não é o Jornal Nacional, gente. Exato. Com tempinho ali, cronometrar, enfim, né? Fora que é o que a gente tava falando aqui um pouco antes de começar, que é muito diferente o tempo que se tem na rádio ou na TV, porque é óbvio, tem outras coisas pra entregar, tem a música pra entregar, tem o programa pra entregar, tem o comercial pra Tem o entregar. comercial exato. É. O podcast a pessoa tem 2 horas, 3 horas direto falando. 8 então, horas se rolar. se quiser. Vocês têm um recorde? 5 horas. 5 horas e meia. 5 horas. Quem foi o alvo dessa entrevista? Quem foi a pessoa? Foi a Dani Bojoni. Caraca. Do canal Sobrevivendo na Turquia. É porque, além dela contar a história pessoal dela, de
sobrevivendo na Que já Turquia. é uma puta que já história. É uma baita história que durou, sei lá, umas 3 horas e meia. Ela também faz um trabalho muito especial que ela salva pessoas que caem em golpes e são levadas pra Turquia. Entendeu? Então ela… Como ela mora lá? Entendi. Ela tem uma equipe que age impedindo que pessoas caiam nesses golpes. Já foi reconhecida pela ONU e tudo. Sim, ela é bem- embaixadora. Que legal. Teve algum artista ou alguém famoso que vocês pensaram, poxa, será que essa pessoa vai render legal? Será que é tão famoso assim? Será que vocês se preocupam com isso? E que depois, na hora, você fala assim, putz, muito legal, espetacular, bem melhor do que eu imaginei. Olha, eu vou falar de uma… Não é nem que eu não imaginava que fosse ser legal. É porque eu sou muito fã. E eu acho que quando a gente é muito fã, a gente cria expectativa. Eu né? boto lá em cima. Exato. Que é o Pedro Mariano. Eu amo o Pedro Mariano. Amo o Pedro Mariano. Eu acho ele tudo. Tudo. Eu amo a voz dele. E aí, eu já tinha ido no show, já tudo, né? E aí, quando a gente marcou, eu falei assim, cara, é impossível me surpreender mais. Porque eu já sou muito fã, né? É impossível ser mais, né? E aí, ele chegou e ele super legal. Não, porque eu e minha mulher, a gente assiste e não sei o quê. E eu assim… Super meu Deus, doce. Como é que eu amo mais alguém que eu já amo tanto? exato. Sabe? Acontece. E ele é um cara… e além do artista, que eu já achava extremamente foda, ele é doce, ele é gente boa. E aí, às vezes, eu tô vendo lá, aí Pedro Mariano viu minhas coisas e falou, meu Deus, o Pedro Mariano me deu um like! Nossa, Estou muito pronta louco. para É lhe muito dar. louco essa posição de fã, né? Porque a gente tá acostumado a lidar com gente famosa, mas ao Pois mesmo é. tempo você se coloca na posição de fã. Claro, imagina, trilha sonora da minha vida. Então, é isso que eu tô falando. Não é nem que eu esperava pouco ou muito. É que eu falei assim, cara, eu já tenho o sarrafo aqui com ele. Não dá pra ser mais. E aí, eu vi que deu. Deu pra ser mais. E um convidado assim que, não que eu achasse que não ia render também, mas que quando você pensa no convidado, tipo, vou conversar hoje, você já vai pensando algumas pautas que serão previsíveis durante a Eu acho que eu conversa. já sei que você… Será? Ih, Talvez Tá. não. Não! Ah, então tem isso pra gente Tem falar esse também. pra gente falar também. Daí eu penso, tá, dessa pessoa é o Márcio Balas. E ele é humorista. Daí eu penso assim, cara, ele vai falar sobre o humor, vai falar sobre o improviso, vai falar… Só que a história de vida desse cara é uma aula. Então, E aí mudou totalmente a pauta. Sim, fora que ele tem um storytelling maravilhoso que te Márcio prende. Balas é perfeito. Perfeito. Então eu fiquei, caramba. Tipo, eu pensava que ia ser tal coisa, tal coisa, tal coisa. E foi muito maior do que isso. Tem o inverso também, né? Aqui na rádio a gente recebeu uma pessoa, um humorista, uma pessoa que faz comédia, enfim, famoso e tal. E vou até olhar pro diretor aqui. Você pode falar? Pode falar, né? Sem falar o nome da pessoa. Sem falar nome. Sem falar nome, preservar a identidade da pessoa e a minha integridade é o meu emprego. Mas que eu também era super fã, louca, alucinada, de ser assim, sabe? De curtir todas as fotos, de ver todos os stories no Instagram, de tipo, doida pela pessoa. E a pessoa chegou aqui, e aí eu tinha de gravar algo com ele, convidando, inclusive, pro projeto que ele tava desenvolvendo na época. E aí ele meio que… mas tem que fazer mesmo? Tenho que gravar isso? Não tô afim, não. Não tô afim. Olhou nos meus olhos e falou, não tô afim. Gravar algo pra chamar, pra fazer propaganda pra algo do projeto dele. Ele olhou nos meus olhos e falou, não quero, não tô afim, não. Infelizmente, a gente já teve Aí esse eu caso. fiquei… Aí sabe quando você já sai querendo… Eu vou dar um follow também, não quero mais… A gente já teve decepção desse tipo. Morreu um pedacinho de mim naquele momento, sabe? Porque eu falei assim, poxa… Sabe, eu gostava, agora eu não gosto mais. Sim, a gente já teve decepção de dar várias patadas e cortes ao vivo, assim, na grosseria mesmo. Sério? Na Nossa. arrogância total de você. Mas aí sabe como? quando você se sente mal no ao vivo? E caramba, meu Deus, o que eu faço? E você se matando pra continuar levantando aquela pessoa. Não, vamos puxar. Vamos outro gancho, outro Aliás, é uma gancho. pessoa muito generosa, assim, no bate-papo, sabe? Então ela sempre tenta ir pro lado que ela sabe que a pessoa vai se dar bem falando. E ela tentou até o fim. Até o fim ela tentou levantar a bola pra esse cara cortar e ele só Ele cagou. cortou na minha cabeça. Sério? Sério. Mas aí você faz o quê? Bom, eu queria bater. Mas Eu queria bater, mas não a melhor dá. resposta. Mas não A dá. gente não faz nada. Não dá, ele exato. fez sozinho, entendeu? Isso é verdade. Ele teve consequências ruins por si só por demonstrar. Porque a gente não falou nada. As pessoas Mesmo. viram. A gente tava ao vivo. Milhares de pessoas viram. Meu Deus do céu. Aí tem uma hora que você precisa deixar a pessoa sozinha, ela com a própria ela mesma se ferrar, entendeu? Pois é, a Porque gente não falou nada.
Muito Em bom. off a gente se conta quem é quem. Meu Deus, não, eu vou contar todos. Mas não, mas também. eu queria falar da história boa, que a gente falou que tem a terceira história Exato, boa. porque vocês se olharam e falaram assim... Você se gente, lascou o que com tá essa lista acontecendo? aqui, tá? Porque essa lista vai longe. Já que eu tô amando já. Esse foi um dos casos que a Yas falou assim, que a gente recebeu a pessoa falando assim, vamos falar sobre tal coisa. Por quê? Porque o cara, ele é todos assim, do fit, musculação. Esse Treinador. é o treinador, é o conteúdo dele. Então, o que imaginamos? Vamos falar de salada e exercícios físicos, né? Esse vai ser o negócio aqui. Saúde. Do nada, ele fala assim, não sei porque meu filho tá, não sei o que, porque é adotado. Da gente, a história de adoção do meu filho. Quebrou Corta. a gente no meio, assim. Corta. Isso tava com uns 20 minutos, mais ou menos, de episódio. Quando ele começou a contar a história do filho. Corta a cena. Eu e a Yas assim, eu já chorando. E não sei o que, meu Deus. Não, peraí. Meu Deus, meu Deus. Sim. Tanto que a Coach gente Rubens. levou a família, do Coach Rubens. A gente levou a família num segundo episódio, eles voltaram, veio o filho junto. E agora eles adotaram mais uma filhinha. É, o coach Rubens e a Dora, que é a esposa dele. Com Mudou o Logan tudo. e a Catherine. Mudou tudo. E aí o episódio, acabou, ninguém tava nem lembrando que tinha salada mais nem da fit pra falar. Exato. Virou um assunto sobre adoção, sobre toda a maneira como eles lidaram com aquilo, a força da Dora, que é uma pessoa assim admirável, como ela lidou com tudo aquilo. E acabou. A gente ficou assim, ó. A gente entrou e foi nesse assunto. E fora que o cara é amigo do padre Fábio de Mello, da academia. Da academia. é maravilhoso. E ele aprende com o padre Fábio dentro da academia. Tem alguém que vocês tiveram medo pelo tamanho da pessoa e por a pessoa parecer brava? Eu já adianto aqui. Essa é uma questão que acho que eu e até nosso diretor concordam, a gente tava falando aqui nos bastidores, do Mano Brown. Mano Brown entrou aqui e a gente falou assim, meu Deus, que medo. Porque ele tem aquela feição do tipo assim, e aí, dá a impressão que ele, sei lá, você vai dar boa noite, o cara vai falar assim, boa noite o quê? Boa noite pra quem, sabe? Sim. E aí chegou aqui na entrevista, tá? Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo umas 2, 3 vezes. O cara é um gentleman, um doce, um fofo, um algodão doce, Sim. sabe? Um ursinho carinhoso. Pô, é que julgar assim pela forma, não sei se rolou lá no Vênus, mas várias De pessoas. ser muito sério, falar assim, De ser, olha, ai, eu que medo. fiquei Ai, não, que medo. com medo, assim, da pessoa não, mas fiquei assim, na expectativa, com medo assim de será que a gente precisa entregar o melhor possível pra essa pessoa, o toquinho. Porque, cara, o cara que A sentou com Você treme na base. o cara é. que escreveu aquarela, sacou? Não a dá, gente velho. diz nem do tamanho da pessoa, o tamanho do artista, sabe? Entendeu? Aí, tipo assim, nós estamos na frente do Toquinho. Sabe? O cara que sentou com o Vinícius de Moraes pra compor. Não dá pra brincar, não. Cara, esse cara é foda. E o que a gente faz? E ele gostou. Ele adorou. E ele também é um querido. Querido demais. Queridíssimo. A gente levou, sei lá, Leandro Hassum, Fábio Porchat, tipo, pessoas gigantes que a gente via pela tela. A Cris já ela é do humor, então ela tinha mais Sim. proximidade. Mas pra mim, cara, é uma galera gigante que eu falo, caraca, se eu errar aqui, acabou. Você fez alguma piada pra eles, assim? Alguma coisa assim? Sempre pra a gente tentar- faz piada durante o episódio. Não importa quem a pessoa mais séria, a gente vai meter uma piada no meio do episódio. Ontem, cara, aconteceu, a gente tava falando sobre educação infantil, psicologia infantil, familiar e tal, não sei o quê. Cara, do nada dá umas bobeiras na gente. Que E a gente pega um meme. E aí a gente fala pro convidado, ó, não tem como. Mas é bom isso, porque a gente… eu fico imaginando a pessoa em casa. Aí ela tá lá, ou tá dirigindo, ou tá no metrô, ou tá, sabe? E aquele assunto que é interessante e ela tá aprendendo, mas é denso. É denso. Né? É denso. E aí, cara, do nada uma boa, sabe? Dá um alívio, você fala, ai… Ah, tá tudo Sabe? bem, é uma conversa sobre o assunto. Isso é aquela hora que o instrutor vem e fala assim, solta o ombro. Exato. É a hora que você faz assim. Isso é um sabe? jogo de cintura que a solta gente o ombro. aprendeu durante o videocast, durante todos esses episódios que a gente já fez, a gente já sabe alguns macetes de como lidar. A gente lê o convidado, a gente sabe se ele tá incomodado, a gente sabe se ele tá nervoso e se a gente precisa quebrar o gelo pra ele. A gente tem essa leitura. Se um hoje em assunto dia. não tá sendo confortável, porque a gente sempre se preocupa em não entrar em assuntos desconfortáveis. Isso. Mas às vezes, por exemplo, aconteceu que era um assunto que não tinha como não tocar com a pessoa e tocamos com a pessoa. Aí, ok, foi, né? Aí começou a chegar perguntas sobre o assunto e martelando o assunto. Aí foi o máximo, porque eu peguei o celular, comecei a ler as perguntas, já tinha uma mensagem da Yas assim:
Pode devolver o dinheiro dessa pessoa que a gente não vai perguntar. Não vamos mais falar disso. Tipo, a pessoa já falou, sabe? A gente já viu que tava incomodando, sabe? Não, a gente não. Ele já respondeu. É um Isso, tem assunto que ter que um dói, feeling entendeu? também. Tipo Mas tem que ter um feeling muito aguçado também, pra não entrar em determinados detalhes. Porque tem Exato. gente que não… Às vezes, durante a conversa, a coisa vai tomando um rumo diferente. É. Tem que ter um feeling pra E ser um como pouco mais perguntar? sensível. Exato, pra Entendeu? ser um como perguntar. Como perguntar. A Duda Faz Reis toda a foi lá, diferença. é um outro exemplo. Não era nem esse que a Cris estava falando, é um outro exemplo. A Duda Reis foi lá e a assessoria comentou: cara, não entra muito nesse assunto, entendeu? Mas a gente foi rumando pela história de vida dela e tava chegando e não dava pra pular essa etapa. Ignorar o que aconteceu, né, com o ex dela. Então, de uma forma muito sutil e tranquilo. a gente perguntou como ela se sentiu. Não perguntou o que aconteceu, Do todo fato, mundo sabe. ou- Pra não relembrar, pra não… Como é que você se sentiu nessa época que faz você ser forte hoje, entendeu? A gente entrou no assunto de uma forma bem leve, que ela se sentiu bem falando, entendeu? Olha só. Às vezes a pessoa até acaba se sentindo tão à vontade que fala coisa que ela chegou lá sem vontade de falar. Mas aí no meio do papo ela vou até dar um se exemplo solta. bem esquisito sobre isso. Dá um exemplo. Bastante esquisito. Coloca alguém sobre nessa isso. lista, você Não, também. Eu tô colocando. Não, você, Com coloca. nomes. Anitta. A Anitta, eu lembro que a primeira entrevista que ela deu aqui, não sei se nosso diretor também vai se lembrar disso. A Anitta, ela veio aqui e eu fui fazer a pauta, né, de perguntas pra ela. E a gente é sempre instruído, é claro, pela gravadora, pelos assessores, pelas pessoas, enfim, a não perguntar determinados assuntos. E naquela época, o assunto era a cirurgia que ela havia feito no nariz. Ela não pergunta da cirurgia, ela não quer falar sobre isso, né? Não, ela veio aqui pra falar do trabalho dela, né? Foi tudo bem. Fiz uma pauta incrível sobre música. Vamos falar de música, o que ela tá lançando, singles, etc, etc. Ela entrou aqui no ao vivo, ligou o microfone dela, ela falou assim: ao vivo, então, eu fiz uma cirurgia no nariz. Ela, por ela. Sim. Eu falei assim, gente! Porque eu fui instruída a não fazer esse tipo de pergunta. E ela chegou, a primeira coisa que ela falou foi que ela afinou o nariz. Então, às vezes falta Aí, essa comunicação entre a equipe e o artista, né? Ela tá- A gente também às passa vezes por a isso. pessoa tá à vontade, na hora ela fala assim, vocês lembraram de outra coisa. Sim, a gente sabe, o mesmo exemplo, a mesma história. Por favor, eu quero. Joga É. na mesa, A assessoria chega pra gente e fala o seguinte: Não fala. olha, o artista não chegou ainda. Já tô rindo antes. Olha, meninas, comenta sobre essa pauta aqui. Que era uma pauta, assim, sobre sexualidade e tal, que a gente geralmente nem entra. Aborda. A gente Fale. aborda com quem quer abordar. Agora, Se a pessoa fala, se a pessoa traz. fala, É. Mas aborda isso aqui que essa pessoa precisa falar sobre isso. Beleza? Beleza, Beleza. pediu. Jill, vamos Claro. fazer o foco. Exato. Claro. Lá pra 1h40 de episódio, já arrumando pro final, eu falei, caraca, vou abordar, né? A assessoria pediu, ela deve estar doida pra falar. Eu amo tanto essa história. Aí chega eu. Cara, seguinte, eu vi uma matéria sua que aconteceu isso, isso e isso. Cara, como é que você se sente sobre isso? Sinto muito normal, né? A resposta da pessoa, sinto muito normal. Isso é tão normal que eu acho que a gente nem devia dar tanta importância pra esse assunto. Acho que isso nem é Não tema sei nem pra por que que conversar. é. tema. Não sei nem por que você tá perguntando, né? Quase isso, né? Eu passei de Fofoqueira! Passou de fofoqueira intrometida, que era uma coisa que ela não perguntaria. Gente, não perguntaria. Eu não perguntaria, entendeu? Entendeu? Quis fazer a boa, passei de fofoqueira ainda e parecia ainda que eu tava interessada. Entendeu? Aí. Mas Cara, e a aí? gente riu Mas aí vocês tanto pediram. disso depois. Como rola um depois nisso aí? Do tipo, pessoa- vocês chegam e Não. falam, desculpa, vocês falam a real? ela não se sentiu mal. Não, A ela pessoa não se sentiu sentiu mal. bem. Falar. Ela lidou bem, ela só falou assim, gente, pra mim é normal, assunto normal. Acho que isso não é nem. Segue. passou batidaço, batidaço. Segue. Entendeu? E tinha todo um caso sobre Aí isso. ela falou, então tá bom. E o. Outro exemplo, a gente levou as Ruge lá, menos a Luciana, que ainda tá prometida pra ir lá, mas ainda não foi. Cara, não fiquem tanto no assunto da história de Ruge e tal. Porque já passou, Assessoria. entendeu? Assessoria. O artista. Eu vou falar! E 2 horas sobre A Ruge. gente vai falar o quê? Não vai falar, não? O que Vai a gente falar. vai fazer? Entende? A gente faz o quê? Corta o microfone dela, que a assessoria falou. Não, a gente aqui se preocupa em seguir o que a assessoria fala, o que a gravadora orienta, pessoa tá. quer. Mas se o artista tá liberando, como eu falei no caso da Anitta, quem isso, sou eu cara. pra interromper e falar assim, você não pode falar da cirurgia do seu Não. nariz, não, amiga. A Pois gente é. aqui, ó. Era o que faltava, né? Entendeu? A gente- chega não sobre o nariz, não. Fala sobre o single. A música. Não dá.
Gente do céu. Teve alguma entrevista que vocês saíram transformadas? Opa! Que vocês saíram de si, assim, do tipo assim, enquanto comunicadores saíram assim, eu sou outra pessoa a partir de agora. Eu vou dar o exemplo da doutora Tariana, que eu falei inclusive pra ela isso, que ela fala muito sobre questões familiares e famílias narcisistas e tudo. E ela teve um papel, assim, na minha vida pessoal de extrema importância e me mudou. Mesmo, assim, foi. Ali eu não tava como pessoa física, pessoa jurídica, não, tava pessoa física. Foi transformador. Transformador. Cara, eu não consigo citar um bem específico. Acho que todos os episódios, assim, que tem histórias reais, motivacionais, me transformam de alguma maneira. Sabe, às vezes… Vou dar um outro exemplo. Eu tava num dia muito ruim e foi lá o Márcio Canuto. Maravilhoso. Eu estava me sentindo mal. 1 minuto antes… Vocês colocaram o microfone bem distante, né? Sim, ele falou, nem preciso disso aí, filho. Eu nem preciso. Pois é, cara, eu estava mal. A gente tinha passado por uma situação lá que não bateu legal. A gente ainda tava meio se sentindo mal e tal. Chegou o Márcio Canuto, um abraço dele, que é aquele abraço… Plá! Foi. Já me renovou, velho. Ele contando a história esmaga, dele. Né? É outro verbo com ele. Que fofíssimo. E ele contando tudo que ele passou e, tipo, um monte de coisa que deu errado na vida dele. E ele falando assim, eu vou ligar pra isso daí? Não, passou. Eu vou, sabe? Então me deu vários tapas na cara esse episódio. Porque, cara, eu tava jogando todos os minutos do meu dia fora por conta de uma situação. E veio o cara e me contou… E renovou. Então tem esse exemplo. Márcio Canuto. Meu sonho é chegar nele e falar assim, que cachorro que é? Ele contou a história. Ele contou. E ele dá risada. Maravilhoso. Espetáculo. Tem alguém que vocês sentiram que se transformou no podcast? Que é uma pessoa nos bastidores. Vocês já passaram por isso? E aí na hora da entrevista a pessoa muda. Sim. Isso acontece muito. Eu já recebi diversos artistas aqui que chegou até aqui, a porta do estúdio tá assim, cara fechada, não quer falar com ninguém, não cumprimenta ninguém. Ligou o microfone e falou, tamo ao vivo. Eita, como é simpático. Já teve gente que a gente não podia falar com a pessoa. Tinha que falar com o produtor, pro produtor perguntar pra pessoa que ela queria comer. Não falar diretamente com a pessoa, né? Tá bom. Não falar diretamente com gente, tá telefone bom. sem fio, Em total. compensação, porque eu gosto de contar a história de gente legal. Em compensação, a gente teve a Cristina, que foi Cristina lá. Rocha. Maravilhosa. Cara, a Cristina Rocha, da escada, já dava pra sentir a energia dela. E o perfume. Mulher perfumada. E tá? a equipe Jequiti, dela né? toda. Desculpa, foi mais forte que eu. E ela, cara, ela é assim com a equipe dela, ela é assim com todo mundo. Meu amor, não sei o que, pega o negócio ali pra mim, não sei o que, e você como é… Maravilhosa. Cara, ela Fora vive do ar, o caso no ar de família. depois. Ela é aquilo um furacão. Maravilhosa. A gente foi embora assim, cara, a gente tá apaixonado por você. Sim. Apenas. Fica mais um pouco. Apenas estamos apaixonados por você. Maravilhosa. E contava todas as histórias, sem pudor algum, assim, sabe? E aí deu pra super entender, gente assim, fina. como foi que ela ganhou todo o espaço que ela ganhou. Porque, cara, ela tem aquela energia, Ela tem sabe? aquele carisma que ela demonstra. Meu, Danilo de Gentili… gente como a gente. Danilo Gentili foi lá, ele foi de pijama. Sério? Sério. De pijama. De pijama com No nível roupão. que a galera se sente à vontade lá, sabe? Cara, Vitor Clay contou a história dele pela primeira vez. Ainda estamos devendo a parte 2, porque ele parou no Sol, porque ele tinha um voo. Aí parou no lançamento de O Sol. Então tem muita coisa pra ser contada na parte 2. O Vitor Clay é um fofo, parceiraço aqui. Então, adoro Fiquei ele. hipnotizado ouvindo ele falar. Pois é. Fofinho. Que história maravilhosa. Ele tem muita luz, esse cara. O Maurício de Souza, quando veio aqui. É o Maurício meu de Souza, sonho né? falar com o Maurício de Souza numa entrevista, cara. Você não teve essa… Você precisa… A gente ainda não O conseguiu. Maurício de Souza, ele foi embora, eu tava quase chamando ele de vovô. Inclusive, mostra sua perna. Inclusive, gente, eu tenho uma tatuagem… Eu não sei se vai aparecer em vídeo, mas eu tenho Cebolinha tatuado aqui dessa entrevista. Né, poxa, acabou a entrevista, tava me segurando, né, no profissionalismo ali. Se bem que eu fazia uma pergunta, mal ele ia responder, ele nem tinha respondido, eu já tava assim… E aí acabou ele falando qualquer coisa. Falando qualquer coisa, dando uma receita de bolo de cenoura. E eu assim… E aí acabou a entrevista, eu falei assim, puxa… Eu vou confessar aqui, eu comecei a ler, assim como muita gente, com o gibi da Turma da Mônica, o Cebolinha é meu favorito e eu quero tatuar. Ele falou, não seja por isso. Ele ainda acrescentou no desenho um abraço Kalina. Não. Um abraço, Kalina. Não, gente.
sabe? Chega o auge. Zerou. O auge. Vocês conseguem me dar um top 3, assim? Entrevistas mais marcantes, incríveis, surpreendentes. Caracas. Nossa. É porque esses que a gente citou aqui são os que a gente mais impactou, né? Mas que tem que ter o combo completo. Tipo, a pessoa é legal nos bastidores, é legal na entrevista, entregou uma entrevista incrível. Meu Deus. Saiu de lá sendo carregada. Paulo Vieira. Eu ia falar Paulo Vieira também. Como não? A entrevista dele foi um escândalo, assim, a gente chorou de rir. Sim, ele cantou, ele contou história, ele contou piada, ele fez tudo nesse episódio. Foi mesmo. Deixa eu pensar. É muito difícil, de 400 e poucos episódios. Eu faço ideia. É pra Você pôr na falar um fogueira top mesmo. 3, Cara, é que tem nossos favoritos e tem os favoritos do público e os favoritos que foram importantes pro Vênus, sabe? Então, a gente até acabou de ter uma premiação no nosso episódio de 2 anos. A gente fez uma premiação. Quem ganhou como episódio mais popular, por exemplo, foi a Márcia Sensitiva. Episódio mais engraçado, Paulo Vieira. Quem mais? Episódio mais emocionante, da Dani Boggioni. Dani Boggioni. Então, todos esses que a gente citou aqui durante esse papo já estão no nosso top 3, com certeza, né? Com certeza. Tem alguns, assim, que não são, tipo, pro canal, muito marcantes, assim, mas a gente se divertiu tanto, sabe? Às vezes os nossos extra Vênus são tão gostosos. Sim. No Dia dos Namorados, no nosso primeiro ano de Vênus, Dia dos Namorados, foi o Igor e a Mari. E foi um episódio tão gostoso, tão bom, sabe? E eles contando e a Mari zoando o Igor ali, explanando ele. Então, às vezes, não é nenhuma... Nossa, foi, isso aqui. Às vezes é só um momento tão bom que você sai e fala assim, cara, isso aqui seria uma mesa de bar, tranquilamente. Sim. Leve, né? Pra mim, pessoalmente, a Luciana Mello era um sonho de levar, porque foi a primeira cantora, quando eu era criança, que eu ganhei um CD. Que legal! Foi a primeira do mundo. E ela foi no Vênus, cara. Eu tive 2 horas com essa mulher, sabe? Que eu admiro tanto. E ela gostou da gente, foi uma troca muito legal. Então, Luciana Mello é um dos episódios bastante marcantes no meu coração. Muito bom. Alguma história, diretor, que você lembra, que você quer compartilhar com a gente? Ou nem? E Não? você, qual Tá de foi boas? a sua entrevista mais marcante? Putz, eu acho que foi... O jogo virou, vai? Nossa, eu não esperava por isso, calma. A gente faz videocast. Eu disse algumas aqui. Pro bom e pro ruim. Teve uma entrevista com um rapper, que ele simplesmente não queria me atender. E a produtora entrou pra dar um sermão nele, e eu tava atrás da cortina ouvindo tudo. E ele falou, não quero falar. Foi super antipático. E aí depois liberou uma pergunta só. E ele tinha de falar por um compromisso com a rádio. E aí quando eu entrei pra fazer a pergunta pra ele, ele tava mega de mau humor, olhou pra mim e falou, sério mesmo? Tenho que responder isso aqui? É rápido mesmo? Que terrível, assim, cara. E assim, quando eu entrei, né, como eu tinha ouvido tudo por trás da cortina, a produtora dando sermão nele, quando eu entrei, ele tava com aquela cara de poucos amigos e eu me sentindo uma formiguinha, tive de fazer a pergunta. Então essa foi uma terrível. Mas eu acho que a entrevista mais legal, cara, acho que foi com o Hanson. Porque eu sou louca por Hanson. Eu era aquela Hanson maníaca, eu sou velha, né? Então assim, vivi intensamente os anos 90 ali. Foi no show dos Backstreet Boys? Eu cantei todas as músicas. Fui a trabalho? Fui. Cantei, fiz coreografia também. O trabalho foi só uma desculpa, fala sério. Foi só uma desculpa. Eu cantei todas. A nossa produtora que tá por ali atrás nos filmando também pode confirmar isso. E o Hanson foi incrível, porque eu tatuei o símbolo do Hanson, né? E eu mostrei pra eles durante a entrevista. Porque eu virei jornalista pra poder um dia chegar perto do Hanson. Você aprendeu inglês porque a minha pra chegar perto cabecinha do de 13, 14 anos pensava assim, qual é a única forma de eu chegar perto dessa banda? Bom, namorada deles eu não vou ser. Eles vão vir pro Brasil, vão fazer show, vão fazer o quê? Vão dar entrevista, vão falar com jornalista. Aí vou virar jornalista e um dia eu vou entrevistar o Hanson. E você acertou. Aí eles vieram aqui na rádio. Com o que você pede. Contei tudo, mostrei a tatuagem, massa, eles ficaram cara. assim. Falei, que vergonha. Não, acho que pra eles significou bastante. Foi incrível, assim. Foi incrível. Essa Olha foi aí. a mais marcante. Olha Muito o contraste massa. das duas histórias que você contou. Ah, incrível. O contraste ficou pequenininha a história. Então. Sonho de consumo pra gente finalizar. Sonho de consumo da vida. Pode ser artista que já não tá mais entre nós. Quem que vocês gostariam de ter levado ao programa? Marília Marília? Mendonça. Jô.
Incrível. Dos que não estão mais entre nós, sim. E dos que estão ainda nativos, que vocês Cara, gostariam… A gente tem uma lista, Gringo, né? sei A gente lá, tem uma lista que, na qualquer verdade, a gente a fez… loucura. Antes de começar o programa, a gente fez uma lista enorme de pessoas que a gente queria levar. A gente já quase completou essa lista. Mas tem alguns nomes como, por exemplo, Xuxa, Fernanda Gentil, Sandy. Fernanda Gentil era o nosso top 1. A gente quer muito falar com ela. Ainda não rolou Sabrina Sato, Ana Vitória pra mim, que é uma dupla que é um duo que eu amo muito. E Ana que ainda não Carolina rolou. pra mim, só pra manter no Ana. No Ana. Só pra manter no Ana. Eu amo Ana Carolina. Eu amo Ana Carolina. Todas cara. as Anas. Ana Hickman. Ana Hickman. Todas as Anas podem ir no Vênus. Eu contei, foi tão bonitinho eu contando. O Carlos Alberto de Nóbrega tava no Vênus, e aí ele foi elogiar a Ana Hickman, né? E aí eu falei, eu tenho uma raiva da Ana Hickman. Aí ele, sério? Por quê? Que ele acreditou, né? Sério? Por quê? Eu falei, porque eu já gravei algumas vezes o programa da Ana Hickman. E eu chegava lá 8 horas da manhã, ia maquiar, fazer cabelo, montava… A mulher chegava 10… Linda! Ela chegava linda! E a gente lá se matando há 4 horas. Destruída. Entendeu? Pra tentar ficar olhável. E a pessoa aquela sem mulher retoques. acordando linda. E aí ele deu risada, cara. Foi muito bonito. Ele chorou no programa. Ele? É. Ele se emocionou. Ele se emocionou. Porque ele chora com uma facilidade… Ele Mas eu chora. também, né? Aí juntou os dois. Porque aí eu fui falar dele, da importância dele, de como era uma honra pra mim conhecê-lo. E aí ele se emocionou falando como os novos humoristas ajudaram ele. Olha Fofo só. demais. Fofo Foi um demais, baita cara. episódio, Fofo inclusive. demais. Eu gravei uma vinheta com ele. E no final, uma vinheta, juro por Deus, ele entrou no estúdio, eu gravei uma vinheta. E no final eu peguei na mão dele e falei assim, muito obrigado por ser quem você é e por toda a sua contribuição pra história da televisão brasileira. E aí ele começou a chorar. Eu Mas falei isso importa assim, muito pra ele. meu Deus, eu estraguei tudo. Isso importa muito pra ele. É um Ele é legado. muito Isso, é um emocionante. legado que ele continua da família dele, entendeu? E que ele Isso quer você vê quando a pessoa de fato faz com amor. faz com amor. Porque até hoje, pra ele ser reconhecido. Porque ele podia estar muito confiante de quem ele é e falar, pô, valeu. Obrigada. Até hoje, o reconhecimento pra ele significa muito. Isso é muito bonito. Incrível. Incrível. E a gente queria muito levar João, Glória Groove, diversos artistas aí que ainda não rolou. Mas a gente gostaria. Mas ainda vão. Ainda Boa. vão. Ainda teremos Celton Mello pra eu passar vergonha e não conseguir falar. Boa. Passamos por essa situação por aqui também. É bem difícil de controlar, viu? Caraca. É bem difícil de controlar. Não, eu já conheci, eu já jantei junto na mesa. Eu travo. Por quê? Porque é o cara que É eu o mais cara. admiro. Desde os meus 12 anos. Entendeu? O meu segundo S do meu nome é por causa dele. O segundo S é de Celton. Do Cris. Já não E me você sinto- mostrou a já não me tatuagem? sinto mais mal. Meu amor, mas Com a ninguém minha tava vibe te da julgando aqui, adolescente, não. Tava te julgando. Você tava se julgando sozinha. A gente só falou, legal, Karina. Já não me sinto Jamais mais mal. julguei. Jamais julguei. No episódio com o Celton, talvez seja assim. A Cris, Celton, queria te perguntar se ela estivesse presente aqui. Porque ela tá aqui, mas Ela tá só aqui, o mas corpo. ela tá… Quando eu o conheci, foi assim pra eu conhecer. Eu Jura? parei, travei. Aí um amigo nosso ali da galera falou: Celton, essa aqui é a Cris. Ela que cuida foi na época do Orkut, né? Ela que cuida da comunidade do Orkut. Oi, tudo bem? Eu assim. 18. Acabou as palavras. Aí foi isso. Leonina. A foto que a gente tem é vergonhosa. Porque quando apresentou, ele, obviamente, conhece a pessoa. Ah, poxa vida. E me abraçou. Ele, assim. Certo. Tá? Com as duas mãos espalmadas nas minhas costas. E eu, assim, Mumificada. parecendo uma boneca inflável, boca aberta e os braços duros. Assim. Coitada. Essa é a foto que eu tenho com ele. Obrigada. A Ai, que delícia. única pessoa que buga a Cris é o Celton Mello. Ele me buga. E não é nem aquela coisa de, amor, sonho em casar com ele. Não. Assim, É a não coisa tem. da admiração mesmo, Cara, né? eu não sei. Ou a gente foi irmão em outra vida, uma irmã. Eu não sei, cara. Eu tenho uma coisa com ele que é assim… por exemplo, quando o Danton sofreu um acidente… e a família tava toda lá naquela que o Danton tinha… o helicóptero dele caiu e tal. A minha vontade… Eu não ficava pensando assim, tipo… se eu tivesse… Não era nesse lugar assim. Mas eu falava assim… Cara, será que eles estão precisando… Será que se eu tivesse lá pra ajudar a buscar um café, buscar uma roupa na casa… Será que eles precisavam… Eu queria poder estar próximo para ser útil a ele, de alguma forma. Deixa eu te ajudar. O que você precisa? Me Mas fala. isso é a coisa O que da que eu vou admiração mesmo. Que é a coisa da admiração com fã, que eu respeito muito particularmente, principalmente por lidar com artistas e fãs o tempo todo, que eu acho que o amor do fã é o mais puro que tem. Porque você não espera nada em troca.
Você literalmente não espera nada em troca. Você dá, você consome aquilo que a pessoa produz enquanto artista, admira, bota na sua prateleira ali como pessoa pra admirar, mas você não necessariamente quer ter algum tipo de envolvimento e tudo mais. É aquele amor puro, real. Às vezes você sonha só em conversar, né? Em dizer pra ele dizer. o quanto ele é importante na tua vida. Só. É isso aí. É uma coisa muito legal, porque eu conheci a Maraísa e acabei ficando amiga da Maraísa. Só que eu sou fã da Maraísa. E aí é muito legal, porque os fãs falam assim, cara, a Cris é muito fã. Eu falo, eu sou muito fã, eu vou continuar sendo. A galera me filma no show, eu pareço uma louca. Também acontece isso comigo em relação a Carol Biazinha, a Dailins. Eu também sou muito fã e virei amiga. Então a galera fala, vocês representam as fãs, tá ligado? A pessoa te manda um áudio no WhatsApp, alguma coisa assim, te dá uma mini taquicardia. Exato. Calma. Eu sou amiga agora. Hoje em amiga dia eu tô também. mais familiarizada, mas na época que elas foram no Vênus e que eu fiquei amiga, eu fiquei, caraca, velho, aconteceu. Mas como é que é isso aqui? Como é que eu falo? Normal? E você ouve? Incrível. Incrível, meninas. Muitíssimo obrigada, obrigadíssima por ter compartilhado essas experiências. Estou muito feliz, muito honrada, na verdade. Pra mim é um privilégio recebê-las aqui na Mix. Poxa, obrigada. De verdade, porque eu consumo o conteúdo de vocês. Aliás, quem não consome, vocês estão incríveis, estão Quem não cada vez consome melhores. é maluco, tá? Quem não consome é maluco, viajantes. Nosso jeito não é. Viajantes. E, por favor, eu queria que vocês deixassem novamente todas as redes sociais possíveis, se é que alguém ainda não segue, né? Pra galera e muito obrigada, de verdade. Vou encerrar que nem a gente encerra o Vênus. Se você não tá inscrito no canal ainda do Vênus, se inscreve que a gente tá rumo a 1 milhão de inscritos. E quando a gente chegar, vai ter festa de 1 milhão. Inclusive, nos sigam em todas as redes sociais, @Vênus Podcast. É isso. O E segue Vênus a gente também Podcast. nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com 2 S e As e Assine. Segue a gente lá. Esse Cris com 2 S acabou com a minha Tá vida. vendo? Você vai lembrar pra sempre agora. Acabou com a minha vida. Se acontecer de você entrevistá-lo antes dele ir no Vênus, você conta. Conta esse vou fato contar, curioso. Pode contar. Eu vou contar. Tá autorizadíssima. Pode dar um spoiler pra ele. É Fala, isso. cara, você não tá entendendo. Da não é que ela é tua importância. fã. Não é que ela é tua fã, tu tá no nome dela. Eu tenho uma última pergunta. Diga. Cadê o croissant? Vamos encerrando o programa por hoje. Por hoje é só, gente. Pausa pro croissant. É Cadê isso. o croissant? Um beijo. É agora, é a pausa É agora nóis. pro coração. Tchau. Você ouviu Pausa pro Croissant.